Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, uma reviravolta vai marcar o nascimento do bebê de Bárbara em Christian. Tudo isso porque Helenice vai revelar um segredo sobre o passado de Renato. Haverá uma passagem de tempo na novela. Bárbara está chegando ao 9º mês de gestação. Então ela vai ao médico para uma consulta e Christian diz: "Você está muito nervosa, meu amor. Se acalma." Bárbara responde: "Eu tô com um mau pressentimento. A médica me pediu exames e me agora pediu outros. Isso tá muito estranho, Renato." Christian continua tranquilo, mas nesse momento o nome de Bárbara é chamado e então Christian entra junto com ela. Na sala de ultrassom, a médica olha os exames e diz: "Tem alguma coisa errada aqui." Bárbara fica tensa e pergunta: "O que foi, doutora? É grave?" A médica responde: "Eu vou fazer uma ultrassom para ter certeza, mas fique calma." Bárbara fica em pânico e segura forte as mãos de Renato enquanto a médica realiza o exame. De repente, a médica chama a enfermeira e diz: "Prepara a sala de parto." Ela olha para Bárbara e completa: "Nós vamos ter que te levar para uma cesariana de emergência." Christian pergunta: "Mas por quê? O que está acontecendo?" A médica responde: "Tem alguma coisa errada com o bebê. Ele está com os batimentos muito fracos e se não levarmos agora para a sala de parto, ele pode morrer." Bárbara entra em desespero, já que esse filho é tudo para ela. Começa a maior correria no hospital. Christian vai até a sala de espera, acompanhado da mãe, e aguarda as notícias. Depois de algumas horas, a médica volta e diz: "Senhor Renato." Ele se levanta bastante nervoso e pergunta: "Como eles estão? Como está minha esposa e meu filho?" A médica fica tensa, mas dá a notícia: "A sua esposa está bem. Ela está sedada, mas vai ficar bem." Christian percebe que tem algo de errado e interrompe e pergunta: "E o meu filho?" A médica nesse momento completa: "Eu sinto muito, mas ele não resistiu." Christian fica abalado. Ele estava começando a se apegar ao bebê e acaba recebendo essa notícia. O maior problema é quando a Bárbara ficar sabendo. Algum tempo depois, a moça acorda na cama do hospital e, ao receber a notícia, entra em total desespero. Mas é aí que Christian diz: "Calma, meu amor, nós podemos tentar de novo e de novo, não tem problema." Nesse momento, a médica explica: "A princípio, o útero da Bárbara foi salvo, mas ela precisa tratar a infecção para saber se poderá engravidar novamente." Bárbara fica ainda mais tensa e pergunta: "Quais são as minhas chances, doutora? Me diga, por favor." Então a médica diz: "Não dá para dizer muito agora, por isso vamos tratar essa infecção primeiro. Em algumas semanas você volta com o resultado dos exames que vou te pedir e aí te dou um diagnóstico." Bárbara fica arrasada com a ideia, mas nesse meio tempo, Helenice aparece na porta do quarto e pensa em voz baixa: "Isso não tá me cheirando bem. Será que eu conto pro Renato o que eu sei sobre... Não, melhor deixar eles lá, eles estão sofrendo demais." Helenice permanece calada, ao menos por enquanto, mas ela não terá escolhas quando o filho bastardo de Renato aparecer na vida de Christian. Mas antes de contar, eu quero te lembrar de curtir o vídeo clicando no joinha que fica aqui embaixo. E aproveita para se inscrever no canal. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo sobre a novela, você fica sabendo de tudo em primeira mão. Voltando às cenas. Semanas depois, Bárbara volta ao hospital para a consulta. A médica já está com os resultados em mãos. Ansiosa, Bárbara pergunta: "E então, doutora, quando eu posso voltar a engravidar?" A médica respira fundo e diz: "O que nós vimos nessas imagens é que a infecção, a mesma que causou a perda do bebê, infelizmente deixou uma sequela. Essa zona esbranquiçada, isso é uma inflamação que você tem na cavidade do útero." Ainda mais nervosa, a Bárbara insiste: "Sim, mas a gente pode tratar, não?" A médica responde: "Claro, nós estamos fazendo isso, mas o fato dela ainda persistir indica que é algo crônico, que a gente pode conseguir controlar, mas não eliminar completamente." Em pânico, Bárbara diz:
A senhora está me dizendo então que... A médica completa. O problema é que com a inflamação, o útero não consegue segurar uma gestação. Bárbara surta de vez e diz: Desculpa, mas eu me recuso. Eu não aceito. Com todos os recursos que a gente tem hoje em dia, em pleno século XXI, eu me recuso a acreditar que eu não posso ter esperanças. Sendo honesta, a médica responde: Bom, em medicina a gente nunca pode descartar a possibilidade de um milagre, mas infelizmente eu não posso te iludir. A probabilidade de uma gestação é praticamente nula. Bárbara fica devastada e Christian, que ouviu tudo calado até então, diz: Amor, se acalma, vai dar tudo certo, não vamos perder as esperanças. Em seguida, o casal vai para casa. Bárbara vai sofrer muito com tudo isso. Durante todo o processo de luto, Christian fica ao seu lado. Ela chega a precisar de um grupo de apoio, mas consegue se recuperar. Nesse momento da novela, Christian começa a acreditar que finalmente terá paz. No entanto, ele será surpreendido por Maria Fernanda, uma ex-namorada de Renato, esperando por ele na saída do trabalho. Sem fazer ideia de quem seja a moça, o rapaz disfarça. Há quanto tempo? Maria Fernanda responde. Pois é, desculpa ter vindo sem avisar. Eu soube pela Dora que você estava trabalhando aqui. Maria Fernanda logo dará a entender que teve um caso com Renato, quando ele já era namorado da Bárbara na Europa. Ela então fará uma revelação dizendo: Depois daquela semana que a gente passou em Paris, quando você voltou para Londres, para Bárbara, um mês depois, mais ou menos, eu fiz um exame e descobri que estava grávida. Eu sei, a decisão de ter esse filho foi minha, e até por isso eu nunca te procurei. Mas a questão agora é que o Lucas está com 4 anos e não para de perguntar sobre o pai. Não é certo com ele. O pai dele existe e é você. Christian fica chocado. Ele mal consegue dizer alguma coisa, então a moça continua. Eu sei que isso é muito repentino. A gente não se fala há tanto tempo, mas é a verdade. Perplexo com mais essa enrascada que o verdadeiro Renato colocou, Christian fala: Eu não esperava por isso. Eu estou meio sem saber o que dizer ou até pensar. Agora eu sou casado e... Maria Fernanda interrompe e diz: Eu sei da sua atual situação. Por isso, se você precisar de um tempo para pensar o que vai fazer, tudo bem, só não demora. Christian então diz: Você tem certeza que esse filho é meu? Maria Fernanda fica nervosa e fala: Você tá duvidando de mim? O que acha que eu sou? Uma qualquer que sai por aí com qualquer um e não consegue saber nem mesmo quem é o pai do próprio filho? Christian responde: Eu não quis dizer isso, me desculpe, é apenas que... Nesse momento, ele é interrompido por Maria Fernanda dizendo: Eu sei bem o que você quis dizer. Você quer escapar dessa responsabilidade, mas eu acho que a sua esposa vai gostar de saber disso. Christian fica assustado e diz: Não, a Bárbara não pode saber de nada. A gente acabou de perder um bebê. Ela vai ficar arrasada. Você, por favor, não fala nada pra ela. Maria Fernanda responde: Essa não era a minha intenção, mas o meu filho tem pai e ele merece saber quem é ele. Christian respira fundo e diz: Tá bom, mas só me dá um tempo. Tem tanta coisa acontecendo e você me pegou de surpresa. Me dá um tempo pra colocar a cabeça no lugar, por favor. Maria Fernanda olha bem pra ele e responde: Tá bom, eu te dou esse tempo. Christian agradece a compreensão e acaba não percebendo algo estranho na forma com que a ex-amante está falando. Quando a moça está indo embora, ela se vira, olha para o rapaz mais uma vez e diz: Eu não sei o que é, mas você tá muito diferente. Ela vai embora, deixando o Chris perplexo. Em seguida, Christian fica sem saber o que fazer. Depois de pensar bastante, ele vai parar na casa de sua mãe. Ele acaba desabafando com ela e com Teodoro. Helenice fica em choque e diz: Isso é um golpe, meu filho. Christian fala: E se não for, mãe? E se ela estiver falando a verdade? Logo agora que as coisas estavam começando a ficar bem, a Bárbara não vai me perdoar dessa vez. Helenice pergunta: Ela ainda não sabe, não é mesmo? Christian responde: Ainda não, mas eu não tenho como esconder essa história por muito tempo. A Maria Fernanda me deu um prazo para decidir o que fazer.
Helenice pensa por alguns segundos e diz: Ela te deu algum número de telefone ou endereço? Christian responde: Ela deu sim, mas por quê? O que a senhora vai fazer? Helenice responde: Não se preocupa, meu filho. A mamãe vai cuidar de tudo. O rapaz não entende o que ela quer dizer com isso, mas entrega o endereço de Maria Fernanda para ela e em seguida vai embora se encontrar com a Bárbara. Já sozinha com Teodoro, Helenice diz: Eu tenho certeza que esse filho não é do Renato. E isso é só mais um golpe que uma qualquer quer dar no meu filho. Teodoro acha a reação estranha e pergunta: Como você pode ter tanta certeza? O Renato mesmo disse que teve um caso com ela. Nesse momento, Helenice responde: O meu filho é estéril. Pronto, falei. O que eu nunca disse a ninguém. Você está satisfeito? Teodoro fica em choque e pergunta: Meu Deus, Helenice, mas como é que... Nervosa, Helenice responde: O filho não é do Renato, pela simples razão de que ele não pode ter filhos. Entendeu agora ou quer que eu desenhe? Chocado com a revelação, Teodoro fala: Mas como você pode ter tanta certeza disso? A Bárbara estava grávida até pouco tempo. Então ela responde: Uma crise de cachumba aos 16 anos. E eu saí de lá com o diagnóstico. O Renato é 100% estéril. Essa é a verdade. Quanto à Bárbara, você já pode imaginar. Teodoro então pergunta: Mas como assim? E o Renato não sabe disso? Helenice então revela: Para que eu iria estigmatizar o menino que já era problemático, se eu mesma testemunhei o sofrimento que isso foi para o meu marido? Teodoro então pensa por alguns segundos e fala: Isso é muito sério, porque a Bárbara também o enganou. Nesse momento, Helenice se aproxima do irmão e diz: Tem uma coisa nessa história que tá me incomodando. A Bárbara disse que o Renato estava diferente, e ele realmente está. Essa mudança é muito clara para mim, eu conheço meu filho. Nesse momento, Teodoro fica curioso e pergunta com ironia: O que você quer dizer com isso? Que o Renato não é mais o Renato? Que agora ele é outra pessoa? Ah, Helenice, por favor, pare com essas paranoias. Acontece que ela fica muito pensativa em tudo isso e fala: Você tem razão, eu só estava aqui pensando besteiras em voz alta, nada demais. Mas agora eu preciso dar um jeito nessa tal de Maria Fernanda. Ela pode destruir a vida do meu filho. Teodoro concorda e diz: Nisso você tem razão, mas o que pretende fazer? Helenice responde: Eu já sei o que eu vou fazer. Eu preciso sair. Ela vai embora, decidida a resolver os problemas para o filho. Mas agora que você sabe de tudo isso, eu quero saber a sua opinião. Você faria o mesmo que o Christian fez? Trocaria de lugar com seu irmão? Deixe aí nos comentários a sua resposta e aproveita para dizer de qual cidade você assiste a novela. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Bom, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!